Olá, primeiro ano, tudo bem? Vocês, tranquilo? Paz, amor, saudade de todos vocês, né? Aquela nossa conversa, nossa interação e tudo mais. Beleza, eu estive com vocês numa live tranquila na terça-feira dessa semana e vocês interagiram bacana, foi uma participação muito boa e vocês também mandaram algumas questões para que eu fizesse aqui nessa aula de si. Solicitei e vocês me enviaram e muito obrigado pela sua gentileza, tá? Para dar dar um norte para a gente, assim, uma ideia do que vocês realmente estão precisando de questões, do que vocês estão precisando tirar dúvidas aí. Então a gente complementa com a live essas dúvidas, complementa com as aulas e tudo mais. Professor Janifran na área com vocês, ainda trabalhando aqui, ó, de outro plano, né, dentro do caderno de exercício, resolvendo alguns exercícios com vocês. Vou fazer a questão 59, a 61 e também a questão 64. A 59 e a 61 fui solicitada por vocês, né, por uma querida aluna que me mandou, gosto muito dela, e ela me mandou essas duas questões para eu resolver, então eu vou resolver também aquela ali para complementar, tá bom? Vamos deixar de enrolação e vamos fazer a leitura da questão. Mas, para você acompanhar, eu não vou colocar a questão na tela para você ler na tela, você tem que pegar o seu material, o seu caderno de exercício, abrir ele na página 92, em seguida 93 e depois na 94. E acompanhar a leitura comigo aí, tá? Então se ligue na leitura da questão 59 do caderno de exercício, página 92. Diz o seguinte: um prisma de vidro é imerso em água com a face AB perpendicular à face BC. Tá aí desenhado o esquema para vocês no quadro, tá? Nosso objetivo é essa questão aqui, tranquilo? Então, a face ABC com AC forma aí 90 graus, perpendicular, BC com AC. Tranquilo. E o que tem mais? A face AC com inclinação de 45 graus com a face AB. Lá em cima, lá, ó, face AC com AB forma 45 graus. Está aqui. Continuando a leitura aqui, então, é utilizada para desviar o feixe de luz monocromática. O feixe penetra perpendicularmente à face AB e incidindo-se na face AC com um ângulo de incidência de 45. Certo? O ângulo limite para a ocorrência de reflexão total na face é de 45 graus. Vamos pegar então essas informações e vamos entender isso. Pessoal, é o seguinte, nós sabemos aqui que esse raio ele vai incidir de forma perpendicular. Então, se ele incide de forma perpendicular, não ocorre desvio na direção, assim apenas desvio na velocidade que ele está saindo da água para o prisma aqui, entendeu? Lembrando que mais na frente tem mais informação, já que a gente vai verificar. E aí é o seguinte, ó, se eu traçar aqui uma reta normal aqui, essa reta normal, o ângulo de incidência desse raio é de 45 graus, como está dito na questão, tá bom? É um ângulo de incidência de 45 graus. Vamos continuar então a leitura aí, e lembrando também que o ângulo limite é de 60 graus, ou seja, para que esse ângulo tenha um raio de reflexão, a partir desse ângulo ele tem a reflexão total, ele tem que passar de 60 graus, ou seja, esse ângulo tem que começar a incidir mais ou menos aqui assim, ó. Vamos colocar isso de verde para você ter noção do que eu estou falando, tá bom? Esse raio deveria vir aqui, ó. Se esse raio viesse mais ou menos aqui assim, tá? Formando um ângulo aqui com essa normal de 60 graus, esse é o ângulo limite. A partir desse ponto, o raio refratado vai ser aqui, ó, sobre o segmento AC. A partir desse ângulo, quanto aumentar esse ângulo, ocorre então a reflexão total. Beleza? Entendido essa ideia, tá? A ideia da questão é que o raio está formando 45, o ângulo de incidência é de 45 e o ângulo limite é de 60, ou seja, nesse ponto aqui, esse ângulo de 60 graus, que é o ângulo L, eu vou colocar mesmo o ângulo L, neste ponto aqui, ele começa a ter reflexão total, exatamente a 60 graus ele não tem reflexão total, mas tem uma refração paralela ao lado do prisma, e a partir daí ele começa a ter reflexão total, beleza? Então vamos nessa aqui. Considerando o índice de refração do vidro maior do que o índice de refração da água,
maior que o da água, a trajetória que melhor representa o raio emergente. Raio emergente é o raio contínuo, né? O que entra no prisma e sai de novo na água com as suas direções. Vai ocorrer um pouco de reflexão, lógico, né? Todo raio que sai de um meio para um outro ocorre um pouco de reflexão e parte ocorre refração. Nesse caso aqui não é diferente, vai sair da água e entrando no prisma. E aí diz que o índice de refração do prisma é maior do que o da água. Então o índice do prisma aqui, colocar aqui o índice do prisma é maior do que o índice da água. Significa que se o índice é maior no prisma, significa que sua velocidade é menor aqui dentro, ou seja, ele é mais refringente. Então o prisma é mais refringente e a água é menos refringente. Aqui fora, tudo isso aqui é água, tá? Vocês estão vendo, tá? Não estão molhando não, mas é água aqui, tá bom? Então vamos entender o que acontece com esse raio emergente. O que vai acontecer? Que direção ele tomaria e qual dos raios melhor representa? Se a gente considerar isso aqui a reta normal, vamos dar uma continuidade dela aqui, ó. Vamos acrescentar ela aqui, tá? Ela continua para lá. O que acontece então? Aqui está formando 90 graus, tá? O que acontece em relação ao ângulo? Então, você vai observar, esse ângulo está incidindo aqui nessa superfície, e aqui tem um ângulo de 90 graus também, e aqui é o ângulo de refração, tá? Eu estou colocando no 3 porque é o que mais se aproxima da ideia, tá? Então, esse raio entra aqui e sai lá. Como ele está entrando com o ângulo de 45 em relação à normal, ele vai ocorrer reflexão. E só não ocorreria reflexão, só não ocorre refração, desculpa, só não ocorre refração se ele passasse de 60. Como ele é menor do que 60, ele vai ocorrer refração do raio. Então, se ele sai de um meio de mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, está saindo do vidro para a água, a tendência do ângulo de refração, que é esse aqui, ser maior do que o ângulo de incidência. E observe que o único raio que obedece a essa condição é esse. Esses dois aqui, ó, são reflexões, tá? Esses dois aqui ocorre reflexão. E aquele lá ocorre uma refração, mas os ângulos de refração é menor do que o ângulo de incidência. E o único que tem um ângulo maior, o ângulo de refração maior, é o raio 3, tá? Porque está saindo de um de mais refringente para o de menos refringente. Com isso, o ângulo de incidência no mais refringente é menor do que o ângulo de refração do de menos refringência, né? No caso do índice menor que a água. Portanto, a alternativa aí, letra E. Então, marque aí a letra E, em que diz que o raio é o raio 3. Entendido isso? Qualquer coisa me mande a dúvida caso você não compreendeu 100% o enunciado da questão. Vamos fazer a leitura da próxima questão, que diz o seguinte, ó, questão 61, página agora 93, acompanhe bacaninha aí, ó. Um raio de luz monocromática 1, que é esse raio aqui, ó, ele vai penetrar nesse prisma de forma perpendicular. Vamos ver aqui a leitura. Propagando-se no ar, incide perpendicularmente na face AB. Era para ter uma face AB aqui, eu esqueci de colocar. Face AB, certo? Aliás, é o contrário, né? Aqui que é A, aqui é B. Se eu botar diferente, pode dar problema na leitura. E aqui é o C. Tranquilo, vamos lá. E aí, de um prisma de vidro visto em corte na figura. Tá aqui, foi feito um corte no prisma, cortou ele bem no meio, dividiu em duas partes, sei lá se foi dividido em duas partes, três. E sai pela face AC. Ele entra na face AB e sai pela face AC. Continuando a leitura aqui. A figura mostra 5 trajetórias desenhadas por estudantes, tentando representar o percurso seguido por um raio luminoso ao atravessar o prisma. Esse raio entra aqui, incide aqui e sai do prisma. Ele quer representar um desses raios aqui, ó, representa o raio que sai do prisma após atravessá-lo aqui, beleza? E aí continua a pergunta aqui. O percurso que melhor representa a trajetória do raio é... Vamos analisar aí, então. O raio 1 incide aqui de forma perpendicular na face do prisma AB. Então ele vem aqui, ó, parte na face do prisma. E aí, o que acontece quando o raio incide de forma perpendicular
em uma superfície, seja do vidro ou da água ou do diamante, seja qual for. O que acontece com o raio seguinte? Se ele está saindo do ar para o vidro, então aqui é o meio em que o índice é 1, aqui o meio índice é maior, ou seja, índices diferentes, meio menos refringente, eu vou colocar aqui, menos refringente, mais refringente. Então ocorreria a mudança de velocidade e ele vai sair agora do mais para o de menos refringência, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio da 59 que a gente acabou de comentar. Então o que acontece? Esse raio incide nesse ponto de incidência de forma perpendicular. O ângulo não ocorre mudança, não ocorre desvio na sua direção, apenas desvio na velocidade. Ele dá uma certa... Ele diminui um pouco porque é mais refringente, mas ele continua seguindo a mesma linha tracejada aqui, ó. Ele segue essa mesma linha tracejada. Quando ele entra aqui nessa superfície, o que acontece com o raio? O que vai acontecer? O que vai mudar nesse raio? Ele vai mudar a direção? Ele vai seguir a mesma direção ou não? Vai ocorrer refração? Vai ocorrer reflexão total? Vamos verificar. Se ele incide nesse ponto, nós já sabemos que o raio vai continuar aqui, né? O raio vai continuar porque ele incide de forma perpendicular. Se ele incide de forma perpendicular, o raio, o ângulo de incidência e o ângulo de refração são nulos, tá? São nulos, então não tem ângulo nenhum. E aí nós vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa reta normal aqui. Vamos pensar numa reta normal formando aqui 90 graus. Deixa eu utilizar a régua para ficar bonitinha, né? Ficar vocês visualizando bacana o desenho, o professor aqui vai tentar desenhar, com licença, eu vou ficar no meio que eu preciso posicionar o mais próximo possível aqui. Vou traçar uma reta normal aqui. Pronto, essa aqui é a normal, que é a reta N porque é normal, né? N de normal, claro, você entendeu. E esse raio vai incidir aqui com o ângulo de incidência aqui, ó. Ângulo de incidência. Aqui. Ângulo de incidência. Qual é desses raios aí, o 4 ou o 3, que tem a ideia de o ângulo de refração ser maior do que o ângulo de incidência, já que ele está saindo do ângulo desse meio mais refringente para o de menos refringente? Talvez o meu desenho não esteja 100%, mas se você acompanhar o desenho aqui, ó, esse raio vem aqui, incide nesse ponto e dá uma inclinada com essa reta normal aqui. Quem deles tem um raio de refração maior em relação ao normal? Não é o raio 4? Não é aqui, ó? Olha só. Se você comparar aqui, ó, esse é o ângulo de refração. Não pode ser o 3, que o ângulo é bem pequenininho, tá? Acompanha a reta aqui, o segmento ABC, que é o plano que divide os dois meios, o vidro da água, tá? Aí esse raio incide aqui, e aí observe que o ângulo de incidência é esse, desse raio emergente com a reta normal, e o único raio lá que vai ocorrer refração é esse aqui, ó, o raio 4, porque se você comparar esse ângulo aqui, visualmente ele é bem menor, né? Se você olhar aqui, ó, ele é bem pequenininho, seria o ângulo de refração. Então, o único raio que tem a característica de que é o raio que sai do prisma é o raio 4. No caso aí, alternativa D, desde demos sortes, né? Porque a questão é legal, é uma questão bacaninha, tranquilo para você perceber. Gente, observe que a maioria das questões, a maioria mesmo, ela sempre faz você buscar conceitos de meios mais refringente e menos refringente e o que acontece na primeira lei de refração, na primeira e na segunda, tá? Sempre vai buscar essas leis da refração lá do início do conteúdo. Então, se você está bem em saber o que acontece quando o índice sai, quando um raio sai de um meio menos para um meio mais, do meio mais para um meio menos, tá tranquilo. Você vai resolver bacaninha a questão, tá? É só você observar que isso aqui é meio que inverso em relação ao ângulo de refração. Quanto ele sai do mais para o menos, o ângulo de incidência é menor e o de refração é maior. Menos e mais. Mais e menos, menos e mais. Se for menos e mais e menos. É só você analisar dessa maneira. Talvez você crie uma maneira diferente para você analisar, não tem problema, fica a teu critério. Vamos resolver nossa 64ª questão. Nunca fui bom nessa falar esses números. Que diz o seguinte, ó. Tá aqui, a página 94, abra aí o livro de vocês, vamos acompanhar então. Um prisma, tá? Um prisma de vidro tem 3 lados iguais e índice de refração igual a raiz de 2. Então, tem 3 lados iguais aí. Se ele tem 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero, né? Bacaninha. E o índice de refração igual a raiz de 2. O índice do vidro, né? A raiz de 2. Em relação ao A, o A tem 1, né? Então, o índice do A, vou colocar aqui,
já devia ter colocado, é 1. Não tem unidade de medida que você sabe que é velocidade sobre velocidade, elimina as unidades, beleza? Para determinado comprimento de onda, lambda aí, tá? Um raio luminoso de comprimento de onda lambda incide na superfície do prisma, formando um ângulo de incidência de 45 graus, tá? O ângulo de incidência é um ângulo com a normal, então é um ângulo de incidência. Calcule o ângulo de desvio do raio que emerge do prisma em relação ao raio de incidência. Calcule o ângulo de desvio do raio que emerge do prisma em relação ao ângulo de incidência. Que emerge do prisma, então que ele sai do prisma lá. Então, observe o que vai acontecer aqui. Se ele está incidido um ângulo de 45 aqui no prisma, tá? Ele vai ocorrer um desvio aqui, está saindo de menos refringente para o de mais refringente, então ele vai dar uma quebrada aqui, né? E aqui forma o ângulo de refração novamente aqui. Que ângulo é aquele formado ali? Que ângulo é que o ângulo que nós queremos descobrir é o ângulo formado no emergente aqui, ó, esse raio emergente. Então, qual que é o ângulo aqui? Então, nós vamos descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui, tá? O ângulo do raio emergente aqui em relação ao raio de incidência, que é esse aqui. Então, vamos lá. Aqui nós vamos voltar um pouquinho à segunda lei de Snell, não tem jeito. Aqui nós sempre, como eu disse para vocês, nós vamos sempre estar aplicando as leis que a gente já viu anteriormente. O índice de incidência, tá, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, aqui é o índice do meio 1, né? No caso do meio de onde provém, que é o meio A. Meio 1 é igual ao índice do meio 2, que é o vidro, vezes o seno do meio 2, né? do ângulo de refração. Que no caso lá, ele já te deu o índice que é 2, nós vamos descobrir só o seno desse ângulo e a gente volta e converge e descobre. Aqui vai ser igual a 1 vezes o seno de 45, você sabe que é raiz de 2 sobre 2, porque você aprendeu a tabelinha, tá? O índice 2 é raiz de 2, certo? E o seno de R é que nós queremos descobrir. Se nós descobrir o seno do ângulo de refração, que é o ângulo lá que nós estamos querendo descobrir, que é em relação o ângulo do raio emergente em relação ao ângulo de incidência comparado sempre com a normal, tá, gente? Quando falar esses ângulos é sempre comparado em relação à normal, nada comparado à superfície e tal. Então, vamos nessa. O que acontece aqui na continuação do conteúdo? Na continuação da questão, esse 1 vezes aquele lá vai sobrar só isso aqui, né? Sobra raiz de 2 sobre 2. E ali vai ficar raiz de 2 vezes seno de 3, vezes seno de R. Então, vai ficar aqui, ó, raiz... Eu vou passar logo esse 2 multiplicando, gente, para a gente economizar tempo. Vou passar esse 2 multiplicando lá. Fica 2 vezes raiz de 2 seno de R. Observe que aqui tem raiz de 2, aqui tem raiz de 2. Não fica igual a 0, tá, gente? Eu dividi todo mundo por raiz de 2, então sobra 1. Então vai ficar mais ou menos assim. Vou mudar de posição só para você entender o que eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes o seno de R é igual a 1, porque eu dividi todo mundo por raiz de 2. Então, o seno de R é igual a 1 meio. Qual é o ângulo que tem o seno igual a 1 meio? O ângulo que tem o seno igual a 1 meio, se o seno de R é igual a 1 meio, esse ângulo aqui, no caso, é 30 graus, tá? Então, marca aí a alternativa, letra D, tá? Letra D. D de correto, terminamos, concluímos, graças a Deus, mais uma aqui para vocês, pronta, tá? Então, anote os resultados, anote as questões e fiquem com Deus e até a próxima. A gente se vê na live de terça-feira. Aquele abraço, tá, gente? Fui, tchau! Anote que tá no quadro, tá? Olha aí, ó.